Operação da Receita Federal descobre mega depósito de vinhos argentinos importados de forma irregular. Polícia Rodoviária Federal apreende meia tonelada de maconha em Itajaí, litoral norte do estado. Eleições 2022. Conheça um pouco mais sobre os candidatos que vão disputar a vaga ao Senado Federal por Santa Catarina. Veja também, vendas do varejo crescem em julho, mas cenário ainda é de queda em comparação com julho do ano passado. E ainda, no esporte, Lisca é oficialmente apresentado como técnico do Avaí para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade hoje com informação ao vivo. Daqui a pouquinho começa a cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária do programa Lar Legal aqui em Florianópolis. O repórter Ronaldo Penido está no bairro Tapera, sul da ilha, onde acontece a entrega e tem mais informações para a gente. Tudo bem, Ronaldo? Uma boa noite para você. Quantos títulos vão ser entregues? Conta para a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Serão entregues 223 títulos de regularização fundiária. Esta é a segunda rodada de entregas do programa Lar Legal, no bairro Tapera, por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Florianópolis e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aqui ao meu lado, o prefeito da capital, Topázio Neto, que vai falar sobre a importância da regularização fundiária para os moradores do bairro. Prefeito, fala pra gente aí quantos títulos serão entregues hoje e a importância também destes títulos da regularização fundiária para os moradores aqui do bairro Tapera. Boa noite. Muito boa noite. Hoje nós entregamos 223 títulos, que somados aos anteriores, somam quase 1.700 famílias que estão tendo as suas propriedades regularizadas. A partir de agora, as famílias passam a ter seu título legal de terra. A propriedade, obviamente, aumenta muito de valor, porque você pode transacionar, pode dar em garantia, você pode ter a sua propriedade de fato. E a parceria da Prefeitura com o Tribunal de Justiça no programa Lar Legal tem sido muito interessante, não só para a Prefeitura, mas especialmente para as famílias que aumentam a sua dignidade, têm a sua propriedade regularizada e a partir daí pode desenvolver a sua vida com tranquilidade. Certo. Agora, hoje há uma preocupação por parte do município de levar este programa Lar Legal para outros bairros? Sim, nós temos já diversos processos em andamento, no mesmo programa com o Tribunal de Justiça. Esse programa foi criado para o que nós chamamos de núcleos urbanos consolidados. São aqueles loteamentos que no passado foram feitos de forma não regular, mas que as pessoas já moram, têm suas vidas, têm suas casas e que agora nós estamos fazendo essa regularização. Aliás, vale lembrar que no novo plano diretor, que nós estamos em vias de mandar à Câmara Municipal, lá também nós temos diversos instrumentos para que as populações ou as pessoas que precisem regularizar suas casas possam fazer de maneira mais ágil. Certo. E hoje o morador de uma área que não é regularizada, ele pode procurar o município para tentar fazer isso, mesmo que ainda não tenha chegado o programa até o bairro dele? Pode, ele pode procurar a Prefeitura Municipal. Nós temos uma diretoria especificamente destinada a essa regularização fundiária. Ele procura a Prefeitura, pode nos procurar. Nós vamos informar se a comunidade dele já está em processo de regularização ou se ele pode chamar os vizinhos e iniciar um processo. Tem uma coisa muito boa que quando a gente faz a regularização das propriedades, a gente regulariza as ruas também. Então a comunidade passa a ter um CEP oficial, passa a ter um endereço oficial, tudo isso regularizado através desse programa que nós temos. Tá certo, então. Muito obrigado, prefeito. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações e uma boa noite para você. Olha, só no mês de agosto, a Receita Federal enviou um caminhão cheio de vinho, avaliado em cerca de 3 milhões de reais para a destruição. É resultado do trabalho contra o descaminho na fronteira com a Argentina. Uma nova operação foi deflagrada hoje e descobriu um depósito repleto de garrafas importadas de forma irregular. Depósitos, transportadoras e lojas que agiam na ilegalidade. Vinhos de vários rótulos. Parte falsificada. Outra que entrou de forma clandestina no Brasil. Cidade de Dionísio Cerqueira, Santa Catarina. A região faz fronteira com a Argentina, de onde vem a maioria das garrafas. Ali, a fiscalização está sendo reforçada. Hoje, uma operação da Receita Federal, em parceria com o controle aduaneiro argentino, desarticulou um grande esquema de descaminho, quando o produto
entra no país sem pagar imposto. Mais de 30 mil garrafas foram apreendidas. No ano passado, quase 600 mil garrafas de vinho ilegal foram apreendidas pela Receita Federal no Brasil, o equivalente a 90 milhões de reais. Neste ano, só no mês de agosto, entre o Paraná e Santa Catarina, foram apreendidos o equivalente a 3 milhões de reais em carregamentos clandestinos. Os produtos falsificados são transformados em álcool gel. Nesse sentido, é importante que os órgãos estejam juntos combatendo o contrabando, combatendo o ilícito em uma fronteira viva, que é a fronteira Brasil-Argentina, com tantos negócios, com tantas oportunidades comerciais. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu meia tonelada de maconha na BR-101 em Itajaí, litoral norte do estado. Um veículo furtado foi recuperado. Foi na manhã desta quarta-feira. Os policiais rodoviários federais encontraram um carro no estacionamento de um restaurante às margens da rodovia e desconfiaram de cobertores que escondiam um grande volume no banco traseiro. Além do banco, havia maconha também no porta-malas. O responsável pelo veículo, que tem registro de furto em São Paulo e circulava com placas clonadas, não foi localizado. O carro e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil em Itajaí. Somente neste ano, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu quase 15 toneladas de maconha nas rodovias federais catarinenses. E em Blumenau, policiais civis cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em investigação sobre possíveis crimes patrimoniais cometidos pelos responsáveis legais da empresa Multiplus. As ordens judiciais foram cumpridas nas casas dos sócios, nos bairros Vila Nova e Vila Itoupava e também em Balneário Camboriú. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos e documentos. A empresa atua no ramo de investimentos em Blumenau e região. Segundo a polícia, a Multiplus foi alvo de pelo menos 30 denúncias de fraudes com desfalque milionário provocado a clientes com operações na Bolsa. Os policiais querem saber agora se a empresa ocultava dos clientes os prejuízos sucessivos nos investimentos com ações. O rombo pode passar dos 70 milhões de reais. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber agora os destaques de hoje com a Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Aqui estão alguns destaques de hoje. Filas de 6 quilômetros e espera de até 30 horas. É o velório da Rainha Elizabeth II em Londres. Vendas no comércio recuam em julho pelo 3º mês seguido. A aposta é em recuperação com Dia das Crianças, Black Friday, Copa do Mundo e também o Natal. Na série especial tem cupim na brasa, batida de maracujá com gengibre e muita história. Isso e muito mais daqui a pouquinho às 7h20. A gente te espera. Estamos de volta com o Band Cidade para falar do Prêmio Band Cidades Excelentes, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila. O Prêmio Band Cidades Excelentes avalia os 295 municípios catarinenses em 6 pilares principais com mais de 60 indicadores. O objetivo é descobrir como anda a gestão pública Brasil afora. Um dos pilares mais importantes é a educação. Hoje, 19 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais são analfabetos no país. O número chama atenção, já que a educação é garantia fundamental e implica diretamente no desenvolvimento de uma nação e, principalmente, na cidadania das populações que passam a conhecer melhor sobre os seus direitos e deveres. Com a educação, as pessoas têm acesso à informação para garantir que o progresso, as inovações e as melhorias para a humanidade aconteçam. Os avaliadores do Instituto Áquila estão atentos a vários critérios relacionados à educação em cada município, como a expectativa de anos de estudo, as taxas de abandono escolar, gastos com a educação, resultado dos índices de educação básica, o IDEB, em todos os anos, além da aplicação do financiamento da educação, o Fundeb. Esses critérios fazem a diferença na pontuação final para a escolha da cidade excelente que todos querem. Agora as eleições 2022, olho no voto, olho na TVBV. Hoje você vai conhecer quem são os candidatos ao Senado Federal. Os postulantes estão de olho em uma única vaga, um cargo com uma série de atribuições. Confira. Diferentemente da Câmara dos Deputados, onde estão os representantes do povo, no Senado Federal estão os representantes dos estados da federação. Mas você sabe o que faz um senador? Não. Na verdade, eu não sei qual é o papel
que ele executa no nosso legislativo. No Senado, a distribuição por estado é igualitária. São 3 senadores por unidade federativa. Ao todo, são 81 senadores. A eles, cabe revisar os projetos aprovados pela Câmara e executar tarefas, como processar e julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal, aprovar nomes de magistrados, ministros do Tribunal de Contas da União, presidente e diretores do Banco Central, entre outros. Nesta eleição, cada estado vai eleger um senador, o que representa a renovação de 1/3 do Senado. Ao todo, 10 candidatos disputam os votos dos eleitores catarinenses. Afrânio Bopré, do PSOL, falou em uma gestão democrática com a participação popular. A proposta número 1 é colocar em ação o nosso plano de mudanças para Santa Catarina e para o Brasil, iniciando com a revogação da reforma trabalhista, do teto de gastos e a imprescindível defesa da democracia e da participação popular. Celso Maldaner, do MDB, destacou sua trajetória como parlamentar. Como parlamentar, eu viabilizei mais de R$1 bilhão para Santa Catarina. Como senador da República, eu vou dar toda a prioridade na infraestrutura. Nós não temos competitividade nas nossas indústrias, no nosso cooperativismo, no nosso agronegócio. Dário Berger, do PSB, falou sobre investimentos na área da saúde. Saúde é prioridade. Fui o prefeito que mais fez policlínicas em Santa Catarina. Parecia difícil, mas com muito trabalho chegamos lá e mudamos a vida de muitas pessoas. Quero continuar no Senado para garantir novas policlínicas e novos hospitais por todo o estado de Santa Catarina. O candidato Gilmar Salgado, do PSTU, disse que uma de suas prioridades em um possível governo será o fim da isenção fiscal. Em Santa Catarina é preciso inverter as prioridades, parar de pagar a dívida pública aos banqueiros e parar com a isenção fiscal aos grandes empresários. Usar esse dinheiro para duplicar os investimentos em saúde, educação e infraestrutura, especialmente na duplicação das BR-470 e 282. Hilda Diola, do PDT, falou sobre a importância da representatividade da mulher nestas eleições. Sou Hilda Diola, a única mulher candidata ao Senado por Santa Catarina. E nós, mulheres, somos 52% do eleitorado. Precisamos colocar mulheres lá. Hoje temos 3 senadores, nenhuma mulher. Se você votar em mim, eu representarei você lá em Brasília. Quero defender a cultura, a diversidade, as causas sociais, as políticas públicas para mulheres. Jorge Seife Júnior, do PL, destacou que suas prioridades serão avançar com algumas reformas importantes para o país. A minha prioridade dentro do Senado Federal são as reformas que o Brasil precisa. Estamos falando de novo pacto federativo, reforma fiscal, reforma administrativa, privatizações, reforma do Código Penal e tantas outras coisas que o Brasil necessita para seguir avançando. Farei isso ao lado do presidente Bolsonaro, o qual me deu a missão de concorrer ao Senado aqui no nosso estado. O candidato Luiz Barbosa Neto, do Novo, destacou o combate à corrupção e a importância do Pacto Federativo. A primeira coisa que eu vou fazer quando for eleito é ser exemplo do que eu digo. Nada de rachadinhas, mensalões, centenas de assessores. Isso tudo tem que ser jogado no lixo. E logo em seguida, rever o Pacto Federativo, porque de cada R$100 que o catarinense envia para o Tesouro Nacional, somente voltam R$20 para todos nós. Kennedy Nunes, do PTB, falou na composição de um bloco de apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Senado. Minha prioridade é dia 1º de fevereiro fazer 2 coisas. Conseguir as assinaturas para convocar Alexandre de Moraes e os outros ministros a deporem no Senado e fazer um bloco para não deixar que Renan Calheiros seja presidente do Senado. O restante, temos 8 anos pela frente. Já Raimundo Colombo, do PSD, destacou que pretende levar sua experiência na vida pública para buscar recursos para Santa Catarina, junto ao governo federal. Que haja justiça conosco na distribuição de recursos
na melhoria das obras, sobretudo das rodoviárias, na hora da saúde, que a gente é muito prejudicado. E lutar pelos grandes temas nacionais. Não pode continuar essa desarmonia entre os poderes, essa desarrumação, um puxando para um lado, outro para outro. É para ajudar o Brasil que nós queremos representar Santa Catarina em Brasília. O varejo catarinense registrou crescimento nas vendas em julho, segundo dados do IBGE. Vamos ao telão do Band Cidade para conferir os dados? Vamos lá, olha só, em julho, na comparação com junho, houve alta de 0,9% em Santa Catarina, acima da média nacional que recuou 0,8%. Dos 7 estados que cresceram, foi o 5º maior crescimento. Só que isso não foi suficiente para reverter os demais indicadores. Queda de 10,5% na comparação com julho de 2021, a 4ª maior queda entre os estados pesquisados, queda de 0,5% no acumulado do ano e de 1,7% nos últimos 12 meses. Em julho, as vendas de tecidos, vestuário e calçados caíram 21% e as de artigos pessoais 55%. Vamos ver agora o varejo ampliado, que inclui veículos e materiais de construção, queda de 0,1% na comparação com o mês de junho, uma queda também aqui em Santa Catarina, queda de 8,1% na comparação com julho do ano passado, e aí duas altas. No acumulado do ano, 13,1% e nos 12 meses anteriores, 2,4%. Tanto as vendas de materiais de construção como as de veículos fecharam em queda no mês de julho. As áreas de baixa pressão se afastam para o mar, o que traz melhora no tempo para esta quinta-feira em Santa Catarina. Detalhes agora na previsão do Band Cidade. A quinta-feira vai ter mais nuvens no estado e chuva no começo do dia. No fim da tarde, o tempo melhora em todas as regiões. As temperaturas vão subir pouco em Santa Catarina. Em Florianópolis, mínima de 15, máxima de 20 graus. Em Itajaí, variação entre 16 e 21. Em Joinville, mínima de 16 e máxima de 22. E em Lages, os termômetros variam entre 8 e 14 graus. Muito bem, você sabe, né? Aponte sempre a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e você vai conferir, claro, as principais informações do estado no portal tvbv.com.br. Tem muita informação para você de várias áreas, segurança, educação, saúde, os principais fatos com a qualidade do jornalismo da TV Barriga Verde e do Grupo Barriga Verde. Portanto, acesse tvbv.com.br, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique ainda mais bem informado. O Avaí apresentou hoje de forma oficial o técnico Lisca para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A semana no sul da ilha começou bem movimentada. Já na segunda-feira, após o empate 1-1 com o Atlético Paranaense, o técnico Eduardo Barroca não resistiu à má fase que o Avaí vem tendo. Ao jejum de vitórias, 9 rodadas sem vencer, e foi demitido. Mas o Leão da Ilha não ficou nem 24 horas sem técnico. Na terça-feira, pela manhã, o novo comandante foi anunciado. Lisca, que estava no Santos e também foi demitido na segunda-feira. O novo comandante Azurra foi apresentado de forma oficial hoje na ressacada. E a principal meta do novo técnico, é clara, é fazer o Avaí voltar a vencer e conseguir a permanência no Brasileirão. Atualmente, o time Azurra está na 18ª colocação com 25 pontos em 26 partidas. Eu vim para acrescentar nesses processos, né, para mostrar para o jogador que nós temos um objetivo viável, que na dificuldade estão as grandes oportunidades também. A minha carreira quase toda foi baseada nisso, mas principalmente nós temos que transformar esse limão numa limonada, né? E eu vim para isso, porque eu acredito no potencial da equipe, dos jogadores, na experiência que a equipe tem, na performance que ela apresentou até agora. E agora nós precisamos, além de ser eficientes, ser eficazes. Lisca comandou seu primeiro treino hoje à tarde. A estreia na beira do gramado vai ser neste sábado, diante da torcida azurra, contra o Atlético Mineiro. Olha só essa imagem inusitada e equivocada, errada. Um cavalo foi flagrado dentro de um ônibus em Criciúma, no sul do estado. O registro foi feito por um morador durante um engarrafamento. O servidor do Detran e policial militar Atanir Antunes afirmou que o transporte do animal foi feito de forma irregular. Uma resolução define que o veículo de transporte de animais vivos tenha um equipamento de contenção de carga, especificamente para esse fim. A diretoria de trânsito do município se pronunciou sobre o caso. Ele vai ser autuado por estar transportando
carga viva em veículo inadequado. O que não pode é o veículo estar sendo transportado carregando uma carga viva em veículo não adaptado, não equipado. Carga viva tem para o seu deslocamento equipamentos apropriados para este transporte. Impressionante, né? Mudando de assunto, 2 empresas catarinenses foram destaque no ranking Maiores e Melhores Empresas da revista Exame. O ranking é considerado o mais importante do ramo no país. Uma das maiores redes de varejo de todo o país, a catarinense Avan foi destaque no ranking Melhores e Maiores Empresas da revista Exame. A rede varejista apareceu no 6º lugar entre 400 marcas na categoria Atacado Varejo. Fundada em 1986, a Avan tem hoje 173 lojas em 22 estados do país, além do Distrito Federal. São mais de 22 mil colaboradores diretos e 120 mil empregos indiretos. Outra empresa catarinense que se destacou foi a FG Empreendimentos, que integra o grupo FG. A empresa do ramo da construção civil ficou na 38ª posição na categoria Imobiliária Construção Nacional, que reúne as 400 melhores empresas do segmento. Fundada em 2001, a empresa, sediada em Balneário Camboriú, já tem mais de 60 empreendimentos entregues. O ranking da Exame é considerado o mais tradicional e prestigiado do ramo na economia brasileira e avalia as empresas que apresentaram maior crescimento em indicadores financeiros e práticas sociais, ambientais e de governança. Em 2022, a edição de número 49 do ranking avaliou as performances de 1.000 empresas, divididas em 16 categorias. E é isso, ficamos por aqui. Para você, uma boa noite, um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.